Saúdo a todos os irmãos e as irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus que Ele nos abençoe neste dia, quando juntos, mais uma vez, examinamos a sua santa e bendita palavra. Nós vamos hoje meditar a respeito do pecado de Judas, o pecado de Judas, a traição. Nós vemos isso relatado no Evangelho de São João e a gravidade desse ato de traição, não é? No Evangelho de São João, no capítulo 19, do versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura, e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Pilatos não queria prender Jesus, não. Pilatos não queria matar Jesus, não. Ele era político, ele não tinha nada a ver com religião. E com a crença dos judeus, ele não queria se intrometer nessas coisas, ele não entendia. Ele queria somente dirigir aquela cidade, ser o presidente daquela cidade, o governador daquele lugar. E era uma função política que ele exercia. E ele não via crime nenhum. Segundo a lei romana, o Senhor Jesus não tinha praticado delito nenhum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais, os sacerdotes e os servos, clamaram dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Olha só, aqui o poder político, Pilatos, que representava o poder político da época, eu não vou matar esse homem. Ele não fez crime nenhum, não praticou crime nenhum, então eu, pela minha lei, pela lei que eu sigo, eu não tenho que matar esse homem. Vocês peguem ele e façam o que vocês quiserem, aí eu autorizo vocês que estão julgando ele, que ele tem que ser crucificado, eu não entendo porquê, vocês façam isso. E aí responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, porque ele já não estava querendo matar Jesus. A mulher dele havia conversado com ele, dizendo: não se meta na causa desse justo, porque sofri muito por causa dele num sonho nessa noite. E quando os sacerdotes disseram que ele dizia que ele era filho de Deus, aí Pilatos ficou com mais medo ainda, ficou mais atemorizado: eu não vou matar esse homem. E outra vez entrou na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão a César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Veja bem, aqui Pilatos, o governador, não queria crucificar Jesus, não queria matar Jesus. No entanto, ele queria soltar a Jesus. No entanto, os religiosos, as pessoas que conheciam a palavra de Deus, que eram os guardiões da palavra de Deus e deveriam ensinar o povo a verdade, a obedecer a Deus, a temer a Deus, eles usaram da política para forçar o poder político a matar Jesus. Se você libertar esse aí, você é inimigo
do imperador. E nós vamos falar com o imperador que você é contra o imperador. Aí já não era mais a questão religiosa, era a questão política. Eles queriam matar Jesus de qualquer jeito. E o poder político não queria fazer isso, porque não encontrava crime nenhum em Jesus. Mas ainda assim eles forçaram até que Pilatos teve que ceder, porque iam interceder junto ao imperador, dizendo que Pilatos era amigo de um homem que se dizia rei. E os próprios judeus negaram a Jesus para que a vontade maligna fosse feita. Mas era já plano de Deus, o Senhor Jesus mesmo havia dito, para essa hora vinha ao mundo. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Então, Pilatos, quando ouviu isso, então entregou para eles: vocês podem crucificar então. Porque aí entrou a questão que eu não sou contra o imperador que havia colocado Pilatos naquela posição. Mas veja aqui, no versículo 11, diz assim: respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Se Pilatos estava pecando, lavando as mãos, entregando Jesus, que estava nas mãos de Pilatos, o destino do Senhor Jesus Cristo, ele mandando crucificar Jesus, ele pecou, mas maior pecado tinha quem havia entregue Jesus nas mãos de Pilatos. E quem entregou Jesus nas mãos de Pilatos? Veja em Mateus, capítulo 26, dos versículos 14 ao 16, a palavra de Deus diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Então, um dos 12, um dos que comiam e bebiam com o Senhor, porque a palavra diz: os teus inimigos são os da tua própria casa. Então, muita gente aí está congregando, está se reunindo com igrejas, né? E confia nas igrejas, confia em todo mundo, só porque faz parte daquela igreja. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. A casa nossa não é a casa terrena, é a casa celestial. Tem gente no meio do povo de Deus que não é de Deus. Aonde o diabo está? O diabo está lá no meio do tráfico? Está lá junto com os assassinos, com os homicidas? O diabo está tentando derrubar quem está em pé. E quem está em pé está se reunindo na presença de Jesus. Quando no livro de Jó, nós lemos que o diabo se apresentou a Deus e Deus perguntou: você tem visto? De onde você vem? De rodear e passear pelo mundo. Você tem visto o meu servo Jó? Homem bom e fiel, temente a mim? E o diabo, mas ele é temente porque o Senhor dá tudo para ele. E fazendo com que Deus, procurando fazer com que Deus se levantasse contra o seu escolhido. Então, o acusador dos nossos irmãos é o diabo. E o diabo, ele não vem em forma como ele é. Ele usa das pessoas, como usou aqueles sacerdotes, como usou aquelas pessoas que estavam ali e negaram a Deus como rei. Nós não temos rei senão César. Chegaram a negar a Deus para que a vontade deles fosse feita. Quantas pessoas estão chegando a negar a Deus para ter bens materiais, para conseguir aquilo que querem, para chegar numa posição de destaque, para entrar para a política, para ter bens materiais, para ser rico neste mundo, mas pobre para com Deus? Quantas pessoas estão se desviando da verdade e estão onde essas pessoas estão? Dentro dos lugares onde se chama igreja. E querem convencer os outros a serem iguais a eles. Se você não fizer assim, nós vamos te expulsar. Ora, que expulse? Pilatos devia ter falado assim: vocês façam o que vocês quiserem. Quer falar com o imperador? Fala. Quer falar contra mim? Fala. Mas eu vou seguir o que eu estou vendo aqui. Eu não vejo nesse homem crime nenhum. Por que estão querendo matar esse homem? Vocês façam o que vocês quiserem. Está liberto. Pode estar liberto. De qualquer forma, o Senhor Jesus ia ser crucificado, ia morrer de uma forma ou de outra. Talvez se o Pilatos soltasse, o povo pegasse ele ali e o apedrejasse, de uma forma ou de outra o Senhor seria sacrificado.
mas não precisava ser por aquela pessoa. Judas não precisava ter entregue o Senhor. A palavra ia se cumprir de uma forma ou de outra, mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Ai daquele que trai a confiança de Deus. Ai daquele que se levanta contra a palavra de Deus. Ai daquele que trai os servos e servas do Senhor Jesus Cristo. Porque quem faz isso contra um dos meus pequeninos, faz contra mim, diz o Senhor. Toca na menina dos olhos de Deus. Quantas pessoas se levantam contra nós, mentem contra nós, armam ciladas para nós. E o que nós vamos fazer? Nenhum poder eles têm sobre nós, se do alto não for dado. Se do alto for dado, vem do Pai. É para nós passarmos a luta, é para nós passarmos a tribulação. O próprio Senhor Jesus diz, para essa hora vim ao mundo, para ser entregue nas mãos dos homens. Então, nós temos que entender que tudo vem de Deus. Mas ai daquele que se levanta contra Deus. Ai daquele que se levanta contra um servo do Senhor Jesus Cristo. É o pecado da traição, o pecado de Judas, que o traiu. Veja em Mateus capítulo 27, versículo 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando contra o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Veja bem, Judas se arrependeu. Aparentemente, ele foi lá entregar as moedas de volta para os sacerdotes, para os anciãos, e reconheceu, eu pequei traindo sangue inocente. Quantas vezes as pessoas armam ciladas contra você, meu querido irmão, minha querida irmã, armando ciladas para que você venha a sentir a tentação de deixar os caminhos do Senhor. As pessoas querem te matar, não mais crucificado como foi Jesus, querem matar você na fé, fazer com que você adultere, fazer com que você peque, fazer com que você negue a Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não tenho rei senão o pastor, senão o ministério, senão essa igreja, senão esse nome aqui. Mas o nome acima de todos os nomes é Jesus. E eles querem que você negue a Jesus e siga o homem, como muitos seguiram aqueles sacerdotes, aqueles anciãos, e disseram lá, crucifica-o, crucifica-o. Chegaram a dizer, caia sobre nós e nossos filhos o sangue dele. E até hoje Israel é perseguido, até hoje Israel sofre as consequências de ter negado o Senhor Jesus Cristo. E Judas aqui, quando se arrependeu, foi um arrependimento falso, mentiroso. Porque o arrependido, ele vai se humilhar para aquele que ele humilhou, para aquele que lhe ofendeu. Ele deveria ter chegado ao pé da cruz e clamado ao Senhor, me perdoe, Senhor. O Senhor o teria perdoado, como perdoou o outro bandido que estava crucificado ao seu lado. O Senhor o perdoaria, o Senhor é perdão, o Senhor é vida. Mas ele foi conversar com os líderes lá da igreja. Olha, eu traí sangue inocente, isso é problema seu. Você se vire agora com Deus, isso é problema seu. E ele foi se matar, foi se enforcar. Quantas pessoas que estão aí mortas se mataram, se entregaram ao mundo, porque se desiludiram de Deus, não por causa de Deus, não, porque eram pessoas traidoras do amor de Deus, traíram o amor de Deus. As pessoas, os servos de Deus, as servas de Deus, abriram o coração para as pessoas e as pessoas usaram de maldade, de falsidade, de engano, de traição. Então, ainda que você saia sozinho de onde você está, mas não negue a Jesus, não traia o amor de Jesus. A multidão está toda caminhando para o abismo, saia dessa multidão. Vá congregar em outro lugar, vá reunir em outro lugar, vá buscar o Senhor na beleza da sua santidade. Vá adorar o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor não vai te deixar sozinho, não. O Senhor tem servos e servas sobre a face da terra, milhões e milhões, miríades de miríades. E é o Senhor que te chama neste dia. Cuidado, meu filho, cuidado, minha filha, cuidado, meu servo, cuidado, minha serva. O inimigo está furioso e quer te destruir. Quer que você me negue, quer que você negue o conhecimento que eu tenho te dado, quer que você se desvie da salvação. Cuidado com a traição,
Cuidado com as inimizades, com as porfias, com as contendas de palavras que só trazem dissensão. Entregue-se a Jesus de corpo e alma e sirva com alegria ao autor e consumador de nossa fé, nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amado Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém.